Sejam bem-vindos ao vlog de número 101, onde vai rolar só leitura, só vai ter leitura nesse vlog, porque nos últimos vlogs a última coisa que a gente tem falado é sobre leituras. E este vlog fui convidada pela editora seguinte para fazer uma releitura e compartilhar também as minhas impressões sobre a sequência. Então esse é um vlog especial de Sempre em Frente e Filho Rebelde, da Rainbow Rowell, que agora... Rowell. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Autora de Eleanor M. Park, Fangirl, Anexos, Ligações e esses dois que vamos ler aqui. O negócio é o seguinte, eu já li Sempre em Frente, antigo Carry On, então vai ser uma releitura. Pra mim, você vai reler mais um livro esse avô. Não, vocês nem sabem que esse mês de dezembro eu tô relendo outro livro também, mas que não é relativo a este vlog, tá? Então, né? 2020 é o ano das releituras, então tá tudo certo. Eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu li, mas as minhas memórias sobre esse primeiro livro são esparsas, tá? Então eu não tenho, assim, tanta certeza sobre qual é o final da história. Eu sei as dinâmicas ali, sei que é a fanfic lá que a Cat escreve em Fangirl, que aliás é o meu livro favorito da Rainbow. Sei que eu tinha gostado dos personagens, eu não sou uma doida super fã dessa história como muita gente é, mas eu acho que vai ser uma experiência divertida agora, depois de todos esses anos, poder olhar pra essa trama de uma forma diferente e me divertir com esses personagens sem peso de ficar com aquela coisa, nossa, esse é o livro da Cat, dos personagens que a Cat falava e tal, e ver o que vai acontecer na sequência, porque eu não sei nada sobre o que é Filho Rebelde. E claro, né, ter o meu primeiro contato também com a Rainbow na casa nova dela aqui no Brasil, com essas publicações. Eu recebi da editora Eleanor M. Park, mas eu não peguei pra reler, nem nada do tipo, pra ver como é que tá a questão da tradução, o que mudou. Então eu acho que vai ser bacana fazer isso com estes dois livros, e vocês vão acompanhar neste vlog essas leituras que fazem parte também dos meus desafios, né, de 30 histórias antes dos 30. Eu acho que por ser uma história leve, por ser algo divertido, por ser algo que tem essa coisa, esse tom de ser, de certa forma também fanfic, de ser reconto, de ser baseado em Harry Potter, de você já saber todas essas coisas quando você entra, e se você não sabia, toma aí essa informação, eu acho que já traz um tom totalmente mais leve pra leitura, de uma forma mais descontraída, que é a essência de você ler também, né? De você se divertir com aquilo, e é disso que eu preciso nesse momento. Eu vim de leituras pesadas, eu tava lendo Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, tava lendo Middle Game, em inglês, então leituras um pouco mais pesadas, e agora eu quero algo pra aliviar minha cabeça, e eu acho que eu vou encontrar isso nessas histórias. Então vocês vão me acompanhar aqui, adentrando esse universo novamente, relembrando algumas coisas e sendo surpreendido por outras coisas também. Vamos lá? Ontem eu cheguei em 20% da leitura de Sempre em Frente, e várias coisas eu já não lembrava mais jeitinho como era. Por exemplo, o fato de que o grande plot principal da história é que o Bas tá desaparecido, né? Tipo, ele não volta no retorno, porque assim como todo livro de HP, esse livro começa com a volta, né, do ano escolar. E aí a gente descobre que ao redor do Simon tem toda uma profecia, algo ali, que ele é especial, mas que ao mesmo tempo ele também não tem controle dos poderes dele, que ele não entende muito bem isso. Daí tem toda a relação dele com o mago, que é uma representação de quem? De quem, né? Aí ele tem a Penélope, que é a melhor amiga dele, e a gente tem a Agatha, que é a suposta namorada que ele viu se pegando com o Bas antes deles saírem de férias, né? Tudo isso, gente, é tipo nas primeiras 3 páginas, então não é spoiler de nada, tá? Então a gente entra dentro desse cenário, e aí a grande questão é onde tá o Bas, e ele questionando algumas pessoas e se perguntando o que tá acontecendo. Tirando os dois personagens principais, eu não lembrava o nome de ninguém mais. E eu lembrava que tinha uma coisa com o Bas, mas eu não tinha a informação de que a suspeita dele ser um vampiro. Tipo, eu sabia que tinha algo a mais ali, mas eu não lembrava que era expressamente um vampiro. E aí a hora que ele falaram, porque é um vampiro, nossa, eu caí pra trás e ri, porque, tipo assim, aí fez todo, aí tipo assim, é como se uma janelinha na minha cabeça tivesse aberto, assim, feito, olha, essa informação é importante, agora ela abre caminho pra muitas informações no futuro. Então a gente tá nessa situação. Eu sei que daqui a pouco o cenário vai dar uma mudadinha, porque essa informação o meu cérebro já recapturou da primeira vez que eu li. Então eu tô... E aí a partir daí eu não tenho memórias vívidas sobre esse livro, no sentido de saber que rumo a história vai tomar, ou qual era a própria justificativa que vai entrar aqui. Eu não sei. Então eu acho que vai ser divertido, né? Agora que eu já me situei melhor na história, eu já
né? Entendi o que que eu lembro, o que que eu não lembro. Eu acredito que algumas coisas ainda vão refrescar minha memória nesse sentido. Mas esse primeiro momento é uma abertura é um momento de ambientação. E assim, se você já leu, por exemplo, HP, você vai pegar todas as semelhanças possíveis aqui, porque praticamente tudo faz uma pequena referência. É a configuração, o formato, a posição dos personagens, alguns traços de personalidade até, algumas coisas que envolvem a cultura dos magos aqui. Tem diferenças, né? A Rainbow, ela cria coisas que são só dela, mas a estrutura básica que tá aqui é uma estrutura que a gente já conhece, né? Então essa é a parte interessante. Como eu acho que é o propósito desde o início, assim, não é uma... Eu acho que ela nunca se propôs a colocar isso como realmente uma história super original que ela criou. Não, é pra ser. Essa é a proposta. Então, não é uma coisa pra você ficar irritado, ficar brabo, sabe? É o tipo de coisa que faz parte da essência do que esse livro é. Então, eu acho que é muito mais uma... Pelo menos é como eu encaro, tá, gente? É muito mais uma forma divertida de você fazer um mesh na história e trazer, tipo, uma outra versão. É a essência principal da fanfic, né? Que é toda a questão da Cat em Fangirl. E que a gente sabe que tem centenas de milhares de fanfics aí de tudo quanto é obra possível, principalmente essas mais famosas. Então eu acho que é uma visão interessante. E eu gosto bastante nesse primeiro momento das pequenas informações que eles dão, assim, sobre a relação dos dois personagens, porque a gente não tem bem claro ainda a total dinâmica. A gente tem uma expectativa de dinâmica, né? Se você tá lendo pela primeira vez, obviamente. Você fala, a gente brigava, o Bas tentou me matar, eu não sei quantas vezes, mas agora faz tempo que ele não tenta me matar, mas dentro do dormitório ele não pode fazer nada comigo, mas eu fico sentindo falta dele nos locais. Então assim, o Bas pegou minha namorada. Você tem uma criação de personalidade de quem é esse menino, mas a gente não entrou em contato com ele de verdade ainda, né? Então eu acho que a hora que ele aparece, a hora que a gente tiver essa oportunidade, tem uma mudança de dinâmica também que eu acho que vai ser bem interessante de acompanhar. Então eu vou seguir com a minha leitura e em breve trarei mais comentários a respeito. Eu ainda não decidi direito como fazer em termos de spoilers ou não spoilers, tá? Eu vou tentar comentar a partir de agora, que tipo assim, eu já saí do começo do livro, né, que é o que eu posso falar mais claramente pra vocês sobre fatos específicos, e provavelmente se eu for falar algo com spoiler específico de um fato que aconteceu que eu vou precisar descrever, eu vou avisar, mas eu vou tentar daqui pra frente ser o menos spoilenta possível, tá? Reação aos fatos e à história do que efetivamente destrinchar elementos da trama, sabe? Tentar, porque normalmente eu gosto de falar sobre mas ao mesmo tempo eu vou tentar fazer isso pra não dispersar aí quem... Eu acho que esse primeiro livro, muito mais gente já leu, né? Eu acho que o momento mais delicado é realmente o segundo livro, mas mesmo assim eu vou tentar conter os meus comentários um pouco, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer um comentário super aleatório. Eu não lembrava quem é que declarava o seu amor primeiro. E aí quando aconteceu eu fiquei, que fofinho, é assim. É muito divertido, muito bonitinho. Eu acabei de passar por um momento, deixa eu ver aqui em quantos por cento eu tô. Tô em 48%. A gente acabou de passar por um momento onde precisa acontecer uma aliança, né? E a dinâmica já mudou um pouco, assim, entre os personagens. Então, é uma coisa meio desconfiada, mas ao mesmo tempo também é uma tentativa diferente de interação depois de 7 anos tentando se... Depois de 7 anos tentando se suportar de uma forma. Então é legal. E aí a gente entra num círculo aqui de ameaças constantes que vão acontecendo e tem um mistério atrás disso tudo, né? E essa presença desse mago e do que efetivamente ele significa dentro dessa história em termos de que lado talvez ele esteja de verdade, assim. Então eu acho que isso é bem interessante. Eu falei pra vocês, eu já não lembro mais qual é o desfecho desse aspecto, então vai ser uma surpresa quando eu reler. Mas por enquanto estou empolgada. E a Penny, melhor pessoa, né? Ela tá sempre por ali, super inteligente, tenta ajudar, aquela coisa toda, né? Eu tô em 85% já. Queria muito ter foco, mas a gente sempre tem essa luta aqui no canal, que é, será que tá focando? Eu acho que eu gosto mais desse livro agora na releitura do que eu gostei da primeira vez que eu li. Eu acho que isso talvez tenha um pouco a ver com o que eu falei pra vocês no começo desse vídeo, que é que a gente tem que entrar
sabendo exatamente o que esperar da história. E eu não sei se eu quando eu li a primeira vez, eu esperava que a história fosse do jeito que ela é, por eu ter a minha relação com fangirl, sabe? Eu não sei. Eu sei que eu tô achando os momentos de interação entre os dois personagens são muito legais, quando as coisas começam a ser mais reveladas, digamos assim. É muito interessante ver o comportamento e como eles reagem, e a forma como eles absorvem essas informações, essas interações de forma bem orgânica, assim. E eu acho que mesmo com a parte fã da história, né, a parte divertida, ainda assim dá pra você sentir umas pinceladas, assim, sabe? Quando você vê, os pais de um certo personagem ficando feliz porque tem umas meninas na casa, né, que desaprova a opção sexual do filho. Então tem algumas coisas que você vai vendo ao longo da história que você vai percebendo as nuances. E eu cheguei num ponto onde a gente já teve algumas revelações sobre o que de verdade tá acontecendo, assim, sabe? Por que o personagem Simon é do jeito que o Simon é, qual é o rolê todo lá da pessoa que eles acham que é a ameaça, o que tá acontecendo mais ou menos de verdade. A gente já teve uma pequena explicação sobre isso. Então agora é realmente a reta final, né? Os últimos 15%. E assim, a partir do momento em que meio que eles começam a se aliar, até o momento em que eu tô agora, eu me diverti muito com a história. E é muito bonitinho também ver os dois personagens. Essa é uma coisa que eu não sei se eu apreciava tanto histórias assim antes, ou se foi algo que eu passei a apreciar ao longo do caminho, né? Porque eu passei a ler histórias com representatividade de identidade de gênero mais recentemente. Então, essa é uma coisa que eu acho que pode ter mudado também na minha forma de enxergar essa história, sabe? Do quanto ela pode ser bonitinha e do quanto ela é importante para pessoas que talvez não se enxergavam tanto em histórias assim, como é o caso de outros livros que a gente tem lançados aí que trazem essa oportunidade de visibilidade. Então, por enquanto estou me divertindo bastante e vou terminar o livro logo mais, e aí já conto pra vocês meu parecer final, mas acho que a minha sensação no momento é que eu vou guardar uma memória mais positiva do que quando eu li ele pela primeira vez. Eu acho que isso é sempre muito legal quando diz respeito à releitura, né, gente? Porque eu era uma pessoa muito avessa à releitura alguns anos atrás. Eu até quero voltar e responder uma tag que eu respondi há um tempo atrás, que falava um pouco sobre isso. Eu acho que eu falava que eu não relia livros e tal. Mas nos últimos anos eu aprendi que essa é uma forma muito legal de você reencontrar coisas nas histórias e você mudar perspectivas e você descobrir por que você gostava ou não. E eu não sei se essa não é a primeira vez que eu tô passando por isso, assim, de tá relendo um livro que eu tinha uma memória que talvez não fosse 100% positiva e que ele tá me trazendo uma outra mensagem, sabe? Porque eu li recentemente um livro que eu tinha achado bom, mas que eu achava que eu lendo agora eu não ia achar tão bom pela carga de leituras que eu fiz, mas era um livro completamente diferente, era um livro que não tinha carga emocional, de representatividade que esse livro, por exemplo, tem. É um estilo completamente diferente de história. E nessa releitura que eu fiz, as minhas constatações foram ao contrário, né? Eu realmente me desprendi ainda mais da história porque eu consegui olhar pra ela com outros olhos que não foram positivos. Então eu acho que tem muito disso, assim, do quanto a releitura é bom pra perceber o quanto a gente muda e o que com o passar dos anos a gente passa a valorizar dentro das histórias, sabe? Então, o que antes me chamou super atenção e foi surpreendente pra mim, porque eu não tinha tanta bagagem literária quando eu li esse outro livro, agora caiu por terra pra mim, porque ele não é mais um livro surpreendente. E não tem nada a ver com eu já ter lido e saber o final, é mais na costura das coisas. E aqui, como eu tenho um outro olhar de apreciação agora por histórias assim, eu consigo enxergar sempre em frente com mais carinho do que eu lembrava. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas espero que sim. Eu sei que quem não relê histórias talvez seja um exercício difícil de fazer. Eu era assim até pouco tempo atrás, e esse ano eu bati recorde de releituras e eu reencontrei muitas histórias que eu gosto, e por isso eu talvez consiga até falar com um pouco mais de segurança sobre diversos aspectos, assim, porque eu li livros que eram meus favoritos, li livros que eu sabia que eu não ia gostar tanto e mesmo assim eu fiz uma paz com a história, li livros que eu tinha tipo dado 5 estrelas, mas que eu sabia que se eu lesse agora eu não ia dar, e li livros que eu tinha uma memória positiva, mas ok, que era o caso de Carry On, e agora eu tô tendo uma experiência um pouco mais positiva, mais feliz, mais alegre, de enxergar nuances no livro que talvez eu não tivesse dado tanta atenção antes. Então eu acho que é legal porque a experiência de leitura, ela nunca é uma coisa só, né? Ela sempre muda toda vez que você faz, mesmo que você esteja lendo a mesma história. E essa era uma percepção que eu não tinha antes, quando eu não fazia releituras. Eu achava que eu ia perder meu tempo
tempo revisitando uma história que eu já sabia tudo. Só que você nunca pega tudo da história da primeira vez que você lê, né? E a gente tem uma coisa na nossa cabeça que é a memória, que ela falha. E quanto mais eu leio, menos eu me lembro das histórias que eu leio. E isso é uma coisa que me deixa chateada, assim, porque eu queria me lembrar mais das coisas. E não é uma questão de, tipo, ler menos livros e você vai se lembrar mais. Não, às vezes eu leio tantas coisas parecidas que eu não consigo mais discernir exatamente de onde é que tá saindo cada coisa especificamente. E isso não vai mudar com eu ler menos livros, né? Isso vai mudar com eu ler histórias diferentes, histórias que me marquem de formas diferentes, né? Mas é isso, eu vou terminar Sempre em Frente agora e quero emendar já Filho Rebelde pra ver onde é que essa história vai dar e encerrar essa jornada. O que foi esse fim de Sempre em Frente, hein, gente? Eu não lembrava que ele era tão acelerado. E eu não lembrava que tinha um cliffhanger tão grande pro segundo livro, com o fato do Simon ficar na situação que ele fica. Eu tentando não dar spoilers. Eu fiquei um pouco surpresa, porque é tão doido isso, né? Do quanto eu tinha perdido tanta coisa dessa história na minha memória. E como ela encaixou perfeitamente nesse momento de, tipo, confusão que eu tô vivendo, que aí eu precisava de uma coisa leve, e aí a história tava ali, sabe? Meio que pra me abraçar no meio do caminho. Então foi super especial. Eu acho que, em termos de desenvolvimento, a gente tem do meio pro fim da história, a gente tem um pouco de desprendimento, né? Na verdade, eu acho que a primeira aparição, né, da história, você se remete muito a HP e depois as coisas elas vão se modificando, né? Claro que no final você ter um confronto e tal, ele é o beabá, né? Não é uma coisa que só acontece em HP, acontece em outros livros também. Mas eu acho que num certo ponto a autora conseguiu se descolar um pouco da história original ou inspiracional para esse livro e conseguiu trazer algumas coisas particulares dela e nem só dela, mas talvez até da interpretação de quem ela criou pra escrever essa história, né? Que é a Cat de Fangirl. Então, eu gosto que alguns momentos de doçura aqui me lembrem a Cat, sabe? E eu não sei se eu tive essas percepções da primeira vez que eu li. Não sei se eu tive. Tem uma série de coisas que eu acho que a gente acaba tendo percepções depois de fazer uma leitura inicial, quando a gente vai reler, quando a gente já, tipo assim, você já sabe o que esperar daquela história, então você vai à procura de outros detalhes. E foi mais ou menos assim que eu me senti lendo esse livro. Eu tentei me apegar em coisas diferentes, porque eu tinha essa sensação de que a minha experiência da primeira vez que eu li esse livro, ela tinha sido ok. E isso me proporcionou que eu fosse pra esse livro sem tanta expectativa e acabasse absorvendo dele coisas mais positivas do que eu tava esperando. Eu acho que isso é sempre muito legal e é um mal que a gente que é leitor sofre, que é de receber o hype, de bolar essa expectativa e depois acabar se frustrando, né, com as coisas, enquanto na verdade a gente deveria ir sempre mais ou menos no mesmo nível e receber a história como ela é, né? Sem tanto as nossas expectativas. E é algo muito difícil de fazer se você for pensar, né? No quanto você fica ansioso pra começar um livro específico porque alguém indicou, porque um booktuber indicou, porque é o favorito de uma pessoa que você conhece, admira, sabe? Então, ou você tá vendo esse livro sendo falado de todos os lados, porque tem muita publicidade envolvida. Eu acho que é muito difícil fazer essa mudança na cabeça. Mas é possível, é possível. E esse é um livro, ele segue atemporal, eu acho. Porque a gente tem algumas histórias que acabam ficando datadas. Eu acho que esse livro, ele talvez funcione até melhor no contexto atual, por a gente já ter uma abertura maior pra esse tipo de história, né? Que é uma história que envolve representatividade, né? Relacionamento entre dois garotos, a questão da descoberta da sexualidade, né? O que tá acontecendo ali, a aceitação. E aí a saída deste momento para Filho Rebelde. Agora eu vou colocar aqui 2 clipes de eu falando sobre Filho Rebelde pra inserir aqui pra vocês. Porque esse vlog, assim como todos os meus vlogs, ele tem loopings temporais, tá? Ele tem loopings temporais, então vamos recapitular um pouco Filho Rebelde. Queria dizer que o começo de Filho Rebelde tem uma vibe tão diferente do final de Sempre em Frente que eu fiquei, gente, como assim? Eu me senti meio em Glee, sabe? Vocês sabem quando o Glee sai do colégio e vai pra universidade e a dinâmica dos personagens muda drasticamente? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. E os personagens estão com uns papos engraçados, porque meio que o Simon tá... Simon. Pronuncio em inglês ou pronuncio em português? Não sabemos, né? Ele tá meio que
ressentido das coisas que aconteceram com ele, né? No final de Sempre em Frente. Então, ele tá com um pouco de dor de cotovelo aqui, mas eu acho que logo vai dar uma virada, assim. Eu tô com a sensação que é só um... Só que assim, eu não sei qual é a sinopse desse livro, então eu não sei qual é o ponto de virada da história, mas eu acho que daqui a pouco eu já vou descobrir. Mas eu achei super diferente, assim, meio que você termina o primeiro livro e aí você começa o segundo com um balde de água fria. O que é bom pra dar uma chacoalhada já nas emoções e a gente já ficar tipo, opa, o que tem errado aqui? Tem uma coisa errada aqui. Primeiro, eu queria ter gravado takes dessa leitura, mas eu li esse livro tão rápido que eu não gravei. Então você vai ficar com o meu primeiro comentário, que é que as coisas estão muito diferentes, pro meu último comentário, que é eu não fazia a menor ideia de pra onde que esse livro ia ir, e ele foi pra um lugar muito doido, que acaba fazendo bastante sentido, mas aí ele acaba mais doido ainda, e aí eu nem sei o que está rolando. Mas foi interessante. Sabe por quê? Porque acho que esse livro ele tem umas mensagens subliminares interessantes, umas mensagens sobre os imprevistos da vida, sobre o fato de que as coisas saem do nosso controle muito rapidamente, sobre o fato de que às vezes a gente quer mudar, não sabe como mudar, não quer perder a essência de quem a gente é, e isso acaba mudando tudo e a gente não percebe que a gente precisa mudar junto para não ficar parado no tempo. Esse livro fala sobre você não ficar sentindo pena de você mesmo, mas ao mesmo tempo entender que se você precisa de um momento pra perceber o que tá acontecendo com você, tá tudo bem. Esse livro fala sobre você encontrar e aceitar quem você é e descobrir pra que caminho você quer ir sendo a pessoa que você é, e não ir pra caminhos onde você não consegue ser essa pessoa só porque talvez seja o caminho mais fácil, mais rápido. Não sei. Segue sendo, assim como Sempre em Frente é, um livro sobre amizade, sobre até onde você vai pra preservar suas amizades, do quanto mesmo quando um amigo tá longe, o sentimento que fica é o que prevalece, independente de qualquer coisa, do quanto... Ai... interfone. Nesse caso específico, gente, quando eu toco meu interfone, não era um pacote, era minha família que tava chegando. Meu pai veio me visitar e aí ele chegou bem na hora que eu estava gravando. Então eu tinha que fazer um recap e eu acabei perdendo a minha filmagem da minha conclusão de Sempre em Frente. Por isso que eu tô gravando tudo ao mesmo tempo, tá? Eu fiz uma troca de cartões de memória e aí essa gravação ela foi embora, tá? Mas a gente refaz porque os sentimentos ainda estão aqui, as percepções ainda estão aqui. É só eu vocalizá-las novamente pra vocês, como fiz. Eu acho que eu tava falando sobre o quanto esse livro trabalhava coisas diferentes e do quanto eu entrei pra dentro dele com uma percepção muito diferente. De que, primeiro eu não sabia o que ia acontecer, depois eu achei que a história ia ficar naquela, talvez um pouco no lenga-lenga ali, né, do que tava acontecendo com o Simon, das lutas que ele tá vivendo. Isso sou eu tentando falar o mais sutilmente possível pra não dar spoiler pra vocês, mas a gente tá falando aqui de uma continuação que ela é direta, se passou um tempinho ali, mas ela é direta de Sempre em Frente, então, né, vou tentar ser o mais subjetiva possível, ao mesmo tempo fazer quem leu entender do que eu tô querendo falar. Nesse mix de tópicos, a gente tem uma aventura, que acaba sendo uma road trip também, né? Então a gente vai ver esses personagens saindo nessa busca por algo. Eles estão buscando, assim, eles nomeiam algo pra buscar, algo pra alcançar, mas na verdade cada um deles tá na sua própria busca. A Penélope tá na busca dela, que a gente vê logo no começo, assim, algumas coisas que ela tá em conflito, mas eu acho que esse não é o único conflito que essa personagem tá vivendo, tá? Ao longo, ela lida com coisas de amizade que tem a ver com a Agatha e com o Simon também, e ela lida com coisas com relação ao próprio poder dela, né? Então, eu acho que a gente vai vendo ela crescer ainda mais nesse livro. Eu acho que ela é muito mais protagonista do primeiro do que é aqui. Aqui eu achei que ela ficou mais em segundo plano, apesar de eu achar que ela tá mais em cena nesse segundo do que do primeiro, então talvez a voz dessa personagem tenha caído um pouco, mas mesmo assim ela é uma personagem muito importante pra essa dinâmica que se forma aqui entre os personagens. Aí a gente tem a Agatha, que tá numa posição muito diferente aqui, e que eu acho que ela representa um bom ponto na verdade ela representa um bom contraponto aqui, tá? Que é uma pessoa que resolveu seguir por um outro caminho, que abriu mão de algumas coisas, que tá tentando ver o mundo de uma outra forma, e do quanto isso pode ou não causar pra ela problemas, no fato de que ela precisa aceitar algumas coisas, que não é só ela
virar as costas. Ela precisa aceitar algumas coisas. E ela não fez esse processo de aceitação ainda. Então, grande parte da jornada da Agatha nesse segundo livro é ela tentando se reencontrar no mundo em que ela quer ser dentro do resultado do que aconteceu no fim do primeiro livro, tá? Ela que é uma personagem que no primeiro livro eu não gostava muito dela por causa de toda a situação que envolvia ali um possível triângulo amoroso e das posições dela. Eu não gostava muito dela no primeiro livro. Eu consigo entender essa personagem. E eu acho que nesse segundo livro, algumas das coisas que ela fez no primeiro até não é que se justificam, porque essas coisas nunca se justificam, né? Mas a gente consegue entender um pouco como funciona mais a cabeça dela. Eu acho que nesse segundo livro a gente consegue conhecer melhor essa personagem. Diferente da Penélope, por exemplo, que eu senti que foi uma personagem que recuou. A Agatha foi uma personagem que cresceu. Não necessariamente ela cresce na direção certa, mas ela nos mostra mais sobre quem ela é. E esse é um ponto super positivo. Se quem ela é a gente vai gostar ou não, daí é uma outra história. E aí a relação dos dois personagens principais é algo que é super interessante, porque a gente tem uma percepção aqui de que o amor, né, as relações, elas precisam de manutenção o tempo inteiro. Porque os conflitos internos que cada uma dessas pessoas vive, eles interferem nas relações interpessoais que a gente tem, né? É por isso que às vezes você acorda de mau humor e você fala alguma coisa pra alguém no seu trabalho, e aí isso tem reflexo, ou você não nem precisa falar nada, mas isso afeta o seu desempenho, né? Na hora de você produzir conteúdo, na hora de você responder alguém, né? O quanto você vai ser receptivo tem muito a ver com como você tá se sentindo naquele momento, né? E nas nossas relações interpessoais, a gente tem muito disso, de às vezes reagir às coisas conforme a gente tá sentindo naquele momento. Então, necessariamente, o que a gente tá sentindo é um recorte real do que a gente tá vivendo, né? Ou quer fazer, ou responderia daquela forma num outro momento. E a relação desses personagens tem muito disso. Mas a gente consegue enxergar um sentimento muito grande que tá ali. Um sentimento muito grande que tá ali, que não tá conseguindo alcançar os voos que precisa para que a relação evolua, né? Então, eu gosto bastante da dinâmica, apesar de ser uma dinâmica triste em vários pontos, e de ser uma dinâmica que você fica, nossa, como uma coisa evoluiu tão rapidamente para um ponto negativo aqui. Mas eu acho que a autora consegue também construir um pouco dessa... É uma coisa engraçada que, assim, a primeira impressão é que a pessoa que vai causar todo o problema é o Simon. E aí a gente tem uma virada na história que é bem interessante, que vai trazer um pouco de perspectiva para o Baz. Porque o Baz também não sabe quem ele é direito, né? Então a gente também tem essas percepções desse personagem. Então ele também precisa se encontrar. Enquanto o Simon precisa entender quem ele é agora, depois das coisas que aconteceram, nas condições que ele ficou. Então nenhum dos dois personagens, por mais que a gente pareça no começo que um deles está complicando mais as coisas, nenhum dos dois personagens está pronto naquele momento, talvez, para viver um relacionamento da forma como eles estão fingindo que eles estão prontos, né? E isso traz as consequências dos abalos da relação que a gente tem descritos aqui. E de conforme a gente vai vendo os dois personagens caminhando em direção às suas próprias descobertas, do quanto isso vai impactando na visão que eles têm de um do outro e da relação que eles estão construindo. Eu acho que esse livro, ele talvez tenha muito mais a ver com o título do primeiro, que é Sempre em Frente, porque foi o que esses personagens fizeram. Eles seguiram em frente. Eles foram em frente, né? Eles carregaram em frente muito mais do que no primeiro livro, né? Então, eu acho que essa é a mensagem aqui, a mensagem principal, que é um grande aprendizado de se encontrar, de entender o que tá te perturbando, do quanto você pode consertar ou não isso. Essa é uma coisa que eu acho interessante também. Apesar da gente ter alguns diálogos que são voltados pra isso, você entender que a história vai trabalhar, tipo, a história vai trabalhar muito sobre como o Simon tá se sentindo agora e o que vai acontecer com ele. Mas aos poucos a autora, ela vai desdobrando isso na Penélope, na Agatha, no Baz, e a gente vai percebendo, mas não necessariamente isso tá tão explícito. E a gente tem momentos onde um personagem olha pro outro e diz, poxa, você tem que entender quem você é, você precisa se aceitar, você não sei o que, em momentos específicos. Mas essa construção de você entender que é isso que vai acontecer, ela é constante. E ela não acontece pra todos os personagens, o dedo na cara e o explicar, sabe? Então tem muito da nossa percepção enquanto leitor de absorver isso das histórias, dessa história e de outras das
histórias, né? Porque essa é uma coisa muito legal sobre a literatura, né? A gente tem muitas coisas escritas nas entrelinhas, muitas coisas que são interpretações. Talvez o autor nem quis colocar ali, mas aquilo reflete pra gente baseado nas nossas experiências, no que a gente viveu, tá? Então eu acho que para um público jovem, eu acredito que seja variante até o público desses livros da Rainbow, que ele vai pegar tanto um público novo, que tá chegando agora, você que é jovem aí, tá lendo esses livros pela primeira vez, quanto um público que era fã, que é fã da Rainbow desde do começo dela, né, anos atrás, e que agora tá um pouco mais velho e tá consumindo essa segunda história de outra forma, com outra visão, né, e que vai esperar próximos desdobramentos, né. Então, de forma geral, eu gostei desse segundo livro. Eu acho que ele tem uma pegada muito diferente e ele se distancia ainda mais da história em que ele foi inspirado, né, o primeiro pontapé inicial da fanfic se distancia e traz uma outra proposta que talvez não seja tão mágica quanto estar em uma escola e ser o escolhido, como é a proposta de Sempre em Frente, mas traz boas discussões, traz boas dinâmicas entre os personagens. É um livro que eu senti que ele é mais sério que o primeiro, tá? E ele é mais curto que o primeiro. Então eu tive momentos de diversão, mas eu me diverti mais com Sempre em Frente, que foi a grande surpresa pra mim. Que, como eu falei pra vocês, da primeira vez que eu li tinha sido só um livro ok. E agora eu vou guardar essa história com mais carinho no meu coração, porque ela me serviu muito bem nesse momento, né? E a gente tem que entender também que às vezes leitura tem a ver com o momento da gente. Olha quem chegou aqui! Eu tava lendo em e-book, gente. Eu não tinha recebido os livros ainda. Ai, vamos abrir este momento, que não é exatamente um unboxing, porque tava com um nome esquisito na caixa, eu não sabia o que era, daí eu abri a caixa primeiro. Mas vamos ver como está a edição, com essas ilustrações. Veio 2 cartelinhas de adesivo também, que estavam, né, na venda da pré-venda. E eu fiquei surpresa, mas ao mesmo tempo eu não fiquei, porque quando eu comecei a ler Filho Rebelde, eu percebi que esse livro era bem menor. Mas depois que, chegou, que eu olhei, um do ladinho do outro, que dá pra ver quanto é menor realmente, né? Que amor! Marcador que sempre vem aqui atrás dos livros do seguinte. Ai, ficou muito bonito. Ai. A foto da Rainbow é sempre a mesma, eu acho tão engraçada. Gente, a diagramação tá ótima. Olha. Espaçada. Ai, tem umas ilustrações entre os capítulos. Algumas, ó. Que amor. A gente troca bastante de ponto de vista, tá? Entre Simon, o Baz, a Agatha, a Penélope. E aí tem algumas outras, né, inserções também no meio. Mas, gente, a diagramação tá muito gostosa. Olha essa página, coisa boa. Diálogos, espaçamentos, a letra não tá pequena, tudo pra mim. E essa capa com certeza é mais bonita do que a que a gente já tinha tido aqui no Brasil. E... eu não tinha visto isso aqui. Eles estão botando em todos os livros agora? Ou será que essa é uma brincadeirinha desse livro? Deixa eu ver. Esse aqui também tem. Foi o último livro da seguinte que eu recebi. O timbre, deixa eu ver. Deixa eu ver se esse tem também. Não tem, tá? Não tem, mas esses dois aqui tem. Porém, eu achei uma coisa muito legal. Vocês não fazem a ideia do que eu tô falando, né? Esse negocinho que eles botaram aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue focar, meninas. Ó, este livro contém... Aí fala: magia, romance LGBTQ+, mistério, herói devastado e beijos fatais. E aí no outro, que é o Filho Rebelde, que esse aqui, né, que é o lançamento inédito aqui, né, no Brasil... Fala, esse livro contém magia, viagem de carro, crises de identidade, vampiros estilosos e camisas floridas. Achei isso muito legal. Eu acho que podia ter em todos os livros. Sempre. Porque é meio que um aviso de gatilho, só que não é um aviso de gatilho, é um aviso de conteúdo do livro. Nossa, eu achei muito legal. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que eu nunca tinha visto nenhuma fanart. Será que isso é possível? Que eu nunca tinha visto nenhuma fanart? Porque eu não imaginava o Simon desse jeito. Nunca, 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 nunca. O Baz, ok, mas o Simon eu não imaginava desse jeito. Super galã, o príncipe da Disney. Ai, amor. Nossa, o marcador faz todo sentido também. Que bonitinho. Veio 1, 2. Vai ter um terceiro livro, né? Acho que vai, né? Que amor. Gostei das capas, gostei que eles deixaram o nome que é em inglês embaixo pra também as pessoas se identificarem. Eu acho que os fãs ficaram muito felizes com esse lançamento no Brasil. Passado o susto... Eu sei que a galera, algumas pessoas ficaram surpresas
Crianças Estressadas, que a seguinte traduziu esse título, mas aí eu acho que não fazia muito sentido manter os dois títulos em inglês. Eu não sei, eu não me importei, eu acho que tem títulos que funcionam bem em inglês e que a gente consegue passar, mas que também geram dificuldade e geram uma barreira pra quem não sabe pronunciar, pra quem não sabe inglês, pra quem não habita tanto o nosso universo, né? Porque a gente fala um monte de termos, e a gente, dentro do Booktube, também fala um monte de termos. TBR, sprint, book haul, quote. A gente fala um monte de... E não é só aqui, dentro do meu mercado também de publicidade, a gente tem um monte de termos, sabe? Briefing, brainstorm, deadline, call... Tipo, você vai fazer uma ligação, aí vai fazer uma call. E isso, pra quem não tem o conhecimento do inglês, isso é uma barreira muito grande que a gente acaba não percebendo, né? Tem vários títulos em inglês que eu acho que funcionam bem em não ser traduzidos, e tem outros que funcionam. Tem vários títulos que são traduzidos e não funcionam, né? A gente sabe disso, mas isso é muito gosto também. Então, eu gostei das edições, acho que a diagramação tá muito boa. Eu não tive nenhum problema, gente, com tradução. Eu acho que... A gata acabou de pular. Eu acho que tá super fluido de ler. A escrita da Rainbow, pra mim, sempre foi uma escrita fluida de ler. Eu sempre me dei muito bem com as histórias dessa autora, independente de eu gostar mais ou menos delas. Pra mim, eu não tenho problema com isso. E eu acho que a seguinte vai ser uma ótima casa pra Rainbow aqui no Brasil. Eu acho que tem tudo a ver, que é uma autora que escreve pra jovem. Ela tem alguns livros que são adultos, né? Eu acho que ela tá bem alocada agora dentro do selo seguinte, que tem um carinho especialmente por livros assim, sabe? Eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem esses livros que são mais pops, e ao mesmo tempo minar o catálogo com outras histórias. E eu não tô falando isso porque esse é um vídeo pago, tá? Eu tô falando isso porque praticamente tudo que sai com fantasia da seguinte eu leio. O que eu não leio são os livros que não têm elementos fantásticos, que são young adults, assim. Não é que eu não leio, eu leio vários deles também. Mas se sai uma fantasia pela seguinte, eu sempre leio. Sempre leio, 100%. Não consigo pensar em uma nos últimos anos que eu não li. Tá, eu ainda não li o último do Beijo Traiçoeiro, nem o último da Kirsten Scarelli, mas são séries que estão em andamento, que eu li os outros livros. Então, eu acho que eles valorizam muito isso também dentro da forma como eles trabalham e que a gente pode ver refletido, inclusive, na Flip Pop, né? Que é uma grande união desse universo e que abre portas para as outras editoras e traz autores e proporciona que esse público tenha um espaço seguro pra debater. E o público da Rainbow é um público que já tá até mais velho agora, né? E que segue amando essas histórias e tal. Então fiquei bem feliz com esse lançamento, fiquei bem feliz com essas leituras. Espero que vocês tenham se divertido aí em acompanhar as minhas impressões sobre a jornada desses dois personagens, que são os principais aqui, mas que são acompanhados de outros personagens incríveis na história. Pra mim foi muito... acho especial nesse momento que eu tô passando por tanta coisa estranha acontecendo e uma bagunça na minha vida e um monte de coisa ao mesmo tempo e uma confusão por causa da mudança, as coisas saíram meio dos quadros, assim. Foi muito especial poder fazer uma leitura que fosse divertida, que fosse acalentadora. Eu consegui, tipo, dar boas risadas e ao mesmo tempo tirar algumas coisas legais pra pensar num ritmo super tranquilo de leitura, que eu acho que é o que às vezes a gente precisa, sabe? Dar uma desacelerada com algo que vai ser gostosinho, tranquilo, divertido, fofo de ler. E foi isso que esses livros fizeram por mim. Então, caso você ainda não tenha lido ou ainda não tenha essas edições e queira adquirir, o link tá aqui embaixo pra você comprar, tá? Se interessou. Eu já não tinha minha outra edição desse livro aqui há bastante tempo, então agora vai ficar na minha estante, pois li os dois. Eu virei a doida da releitura esse ano, então Sempre em Frente foi mais uma releitura que eu fiz. Encaixou muito bem, porque eu com certeza não teria conseguido entrar bem nesse livro se eu não tivesse feito essa releitura. Eu não teria pegado O Filho Rebelde sem ter antes relido Sempre em Frente. Então, o combo perfeito. E eu espero que vocês tenham se divertido com este vlog, tá bom? Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu Sempre em Frente, se você é uma das pessoas que estava super ansiosa aí pelo lançamento de Filho Rebelde, se você é um fã da Rainbow, qual é o seu livro favorito. O meu sempre vai ser Fangirl. Espero que vocês tenham gostado, deixa o joinha de vocês aqui embaixo para ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você é novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!